Eu queria ser missionária, trabalhar em aldeias com os índios, queria ser professora e ser esposa de pastor. Aos 14 anos, eu já trabalhava, eu já tinha o meu primeiro emprego. Eu trabalhava para ajudar nas despesas de casa. Eu já tinha aquele desejo de trabalhar na obra de Deus. E com isso, eu trabalhei em vários lugares. Trabalhei inclusive em rádios, na Rádio Copacabana, na Rádio Eldorado, na Rádio Relógio e na Rádio Boas Novas. Trabalhei com o saudoso Josias Menezes. Na Rádio Boas Novas, eu fazia um programa muito interessante. Eu falava sobre as terras bíblicas. Cada programa, eu falava de um lugar por onde Jesus andou. Nessa época, surgiu um grande sonho no meu coração. Mas aí, com 21 anos, eu sofri um grave acidente de carro. Eu quase fiquei cega. Mas pela graça de Deus, não tive nenhuma sequela. E eu fui trabalhando, fui seguindo a minha vida, trabalhando muito para ajudar em casa e trabalhando muito também na obra de Deus. Mas com o passar do tempo, eu sofri a minha primeira grande decepção amorosa. Eu estava noiva e com tudo pronto para casar, já com casa, tudo certo, o meu noivo cancelou tudo. Eu descobri que ele tinha engravidado uma menina, essa menina menor de idade. Foi muito difícil para mim essa situação. Eu passei por momentos muito difíceis. O tempo passou e eu conheci um pastor. Esse pastor era viúvo. Com pouco tempo de namoro, nós nos casamos. E eu engravidei da minha primeira filha. Uma gravidez muito séria. Minha filha nasceu já com problema no parto. Aos 2 meses, ela teve tuberculose. Foi desenganada pelos médicos. Mas pela graça de Deus, a minha filha sobreviveu. Mas os médicos me alertaram ao não ter outro filho, pois seria uma gravidez de risco. 5 anos se passaram e eu engravidei novamente. Os médicos me aconselharam a fazer um aborto, pois no parto eu teria que optar entre a minha vida e a vida do meu filho. Chegou o dia do parto, eu não hesitei quando o médico me perguntou: salva meu filho. Outro milagre na minha vida. Meu filho nasceu perfeito, nós 2 sobrevivemos sem nenhum problema. Mas uma outra coisa aconteceu na minha vida que foi muito difícil. Meu casamento não deu certo. O que aconteceu? Eu criei meus 2 filhos sozinha, sem nenhuma ajuda do meu marido. Eu passei por grandes dificuldades. A minha vida, ela tinha momentos de fartura e depois veio momentos onde eu praticamente não tinha o que comer. Mas Deus sempre providenciou socorro e nas horas mais difíceis, alguém sempre me ajudou. Com meus 2 filhos pequenos, eu tive a oportunidade de vir para Teresópolis. Uma amiga minha me emprestou dinheiro para eu comprar 2 terrenos aqui. E ela falou o seguinte: você vai me pagar quando puder e se puder. Cheguei em Teresópolis com 2 crianças pequenas e comprei meus terrenos. Deus providenciou um pedreiro que me cobrou muito barato e comecei a minha obra. Meus irmãos sanguíneos me ajudaram. Mais um milagre na minha vida. Naquela época tinha um projeto em Teresópolis chamado Promage. E o meu filho começou a trabalhar nesse projeto. Depois ele se tornou office boy de uma empresa. Essa empresa, o meu filho está trabalhando até hoje. Mas hoje ele é gerente dessa empresa.
Hoje, o meu filho está cursando a sua 3ª faculdade. No meio desse caminho, o meu filho apareceu com um linfoma na garganta, muito grave. Ele ia fazer um transplante de medula. E nós partimos para o Sírio-Libanês, em São Paulo. Fomos de carro, o meu filho foi dirigindo. E durante todo esse percurso eu orava e clamava e falava com Deus: Deus, cura meu filho, cura ele. Quando nós chegamos no Sírio-Libanês, os médicos foram fazer os exames necessários. Viraram para mim e para o meu filho e falaram: ele não precisa de transplante nenhum, ele está curado. Fiz todos os exames lá e foi constatada a cura. O meu filho custou acreditar. Tanto que durante 5 anos ele fez exames periódicos para confirmar aquela cura. Meu filho é um homem saudável, casado, pai de uma filha de 16 anos. E a minha filha, que nasceu com problemas, que foi desenganada pelo médico, o que aconteceu com ela? Ela estudou, se formou professora, conseguimos uma bolsa de estudo com 50% de desconto e ela fez pedagogia, a minha filha formada. Mas faltava ainda realizar um sonho, aquele sonho lá da juventude, aquele sonho de quando eu trabalhava na rádio Boas Novas. Esse sonho eu completei agora, aos 74 anos de idade. Eu fui para Israel. Eu fui conhecer as terras bíblicas que eu falava nas histórias na rádio Boas Novas. E como que eu fui para Israel? Eu fui com a minha filha, que foi desenganada pelos médicos, e eu fui com a ajuda financeira do meu filho, aquele que, segundo os médicos, não poderia ter nascido. E eu, mãe dos 2 filhos, que, segundo os médicos, jamais poderia ser mãe. E é por isso que eu falo para todos vocês que eu e a minha família somos um milagre. Mas essa história não é minha. Essa história é da nossa querida irmã Eliane.